paz de Cristo, queridos irmãos, para mim sempre é uma alegria poder chegar perto de vocês através do nosso programa O Poder da Palavra. Hoje mesmo eu estava meditando no que a Bíblia diz. Achegai-vos, pois, a Deus e Ele se achegará a vós. Sabe o que o texto está dizendo? Que para toda ação de fé existe uma reação de milagre. E para essa semana, qual vai ser a tua ação de fé? O que você vai fazer para que o mundo espiritual se movimente em teu favor? Tenha uma ação de fé, faça algo que traga o sobrenatural para o natural. E hoje, gente, eu estou com uma convidada mega, hiper, super especial para a glória de Deus, que já vai falar um pouquinho conosco aqui, mas vamos agora de adoração, né? Vamos adorar, glorificar, e você sabe que você não está preso. Se levanta, solta os braços, dá o seu melhor para Ele, não se prenda não, seja espontâneo na tua adoração. Vamos lá, louvor agora? De jasper, seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Morte
seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. As cidades são de ouro puro, de jasper seu muro, além do rio azul. E agora, gente, nós vamos com ela aqui. Eu quero apresentar para vocês uma grande mulher de Deus que recebeu uma grande missão. A nossa querida prefeita da cidade de Bauru. Prefeita Sueli. Vamos dar uma glória a Deus, gente? Glória a Deus! Glória a Deus! Tem Glória tudo a glorificar, Deus! prefeita. Amém, pastor. É um prazer tê-la aqui. Imagina, o prazer é todo meu. Que honra estar aqui. Deus prepara todas as coisas em todo o tempo, né? E já tinha um tempo que eu queria muito estar com vocês. E mesmo nesse momento tão difícil que a gente está vendo de pandemia, Deus tem preparado um tempo para a sua igreja, né? E eu fico muito feliz de estar com vocês aqui, um privilégio, um convite mais do que especial. Me alegro, principalmente nesse período, né, que nós sofremos de pandemia, de poder ver uma luz ali adiante da igreja retomando, da gente poder se encontrar de certa forma com toda a segurança, mas estar junto sempre em fé. E é um prazer estar com vocês aqui. Como a gente já estava falando, gente, é a hora da igreja saber avançar da forma correta, respeitando todos os protocolos, caminhando dentro da lei, mas não parar. Não pode parar. Não pode parar. Eu nasci num lar cristão, né? Eu vivi, os pais são pastores, então aquela coisa de estar na igreja, de cultuar o Senhor sempre fez parte da minha rotina. E não poderia ser diferente, assumindo a função que eu exerço hoje, que é como prefeito, uma missão que Deus me deu, né? Eu falo, muitas pessoas receberam um chamado de Deus para ir para fora do Brasil, para fazer missões em outros países. E eu entendo que Deus me chamou para essa missão na política e na cidade que eu moro, que é Bauru. É uma cidade que é uma referência para a região. Verdade. E, de certa forma, as nossas decisões têm um impacto muito grande praticamente no interior de São Paulo como um todo. Então, eu sabia que seria uma missão desafiadora, mas eu teria que ser igreja, né? Então, eu sempre comento assim, que, na verdade, eu estou prefeita, né? Mas eu sou missionária. Então, na verdade, sou missionária disfarçada de prefeita, né? Aleluia. Ou disfarçada de jornalista, que é a profissão que eu escolhi, né? Então, Deus me chama para essa missão, Deus me chama para essa missão. E foi isso, eu falei, Deus, aquilo que o Senhor tiver para minha vida, eu aceito. E a política é algo desafiador, eu falo, para os fortes mesmo. Fala um pouquinho para mim, como é que foi esse despertar? Porque eu vejo assim que no meio pastoral, ministerial, aquele toque, aquele chamado, aquele despertar, é aquele momento que bate na alma da gente, fala, poxa, eu sei que Deus me quer ali. Como é que foi esse momento? Olha, a política sempre foi uma discussão em casa, assim, meus pais, né, sempre levaram à luz da palavra, a importância de você se preocupar com o seu país, sempre foi uma conversa dentro de casa. Mas acho que o grande impacto é quando você precisa, na verdade, trazer à memória o que a palavra nos diz. Eu falo assim, a política, ele é um ambiente em que o cristão jamais deveria ter saído, não é o contrário, né? Porque a gente pensa assim, olha, como que é ser cristão na política? Na verdade, nós não deveríamos ter saído da nossa posição de sermos de Cristo, levando isso para a política, né? Porque a fé, ela sem obras é morta, né? E como que você consegue executar muitas coisas? De diversas formas, mas a política é uma ferramenta. Então, lógico que a profissão também me trouxe um pouquinho, né, desse estalo. O que eu posso fazer enquanto jornalista? Eu posso noticiar, eu posso cobrar dos governantes, mas aí Deus me chamou para algo maior, né? Se você agora, ao invés de você cobrar, Sueli, você vai ser cobrada. Ou seja, faça. Eu costumo dizer assim aqui na igreja, que o mal avança aonde a igreja recua. E aí, infelizmente, dentro desse contexto ministerial que eu acredito, que é o contexto político, a igreja recuou, ela deixou
com que todos achassem que a política era do demônio, Exato, né? que não era um lugar nosso, né? Que a gente não deveria se envolver. Exato. Mas a palavra nos mostra governantes e homens de Deus que eram líderes, que eram reis, que lideravam o povo. Então, na verdade, esse ambiente ele já era nosso. É que ao longo dos anos, e eu acho que por uma estratégia do diabo mesmo, nos afastar dos lugares de decisão, nos afastar de lugares em que você precisa estar para defender a palavra, para defender Jesus, para amar as pessoas. Eu falo hoje, enquanto prefeita, eu falo assim, é a minha maior missão até agora, Aleluia. porque lá eu tenho que amar todas as pessoas acima de tudo e fazer o melhor para elas. Então todas as decisões que eu tomo não é uma decisão para mim, é uma decisão para uma cidade que reflete em outras cidades da região. Então eu vejo como uma missão e Deus tem isso para a igreja. Existem inúmeras ferramentas de transformação e a gente precisa entender que na política a gente pode ser usado também. Somos um instrumento em silêncio até que nós deixemos que Deus toque esse instrumento, ou seja, leve som para a vida das pessoas. E a gente pode fazer isso em campos diversos, né? E eu creio, então, como igreja, se envolva. Mais do que isso, queira estar presente, queira discutir, queira ser voz. E eu hoje, aos meus 32 anos de idade, eu assumi uma função desafiadora, mas eu falo, é a missão da minha vida, mas é o que Deus tinha para mim naquele momento. E eu tinha duas opções, eu aceito o que Deus tem, ou eu ignoro e falo, não, eu vou viver minha vida como jornalista, porque realmente no jornalismo seria uma coisa muito mais tranquila para mim, né? Porque você é a vitrine que só leva a informação, você reporta, você não decide, você conta o que te contaram, você cobra das pessoas, mas você não é cobrado, você termina o seu jornal, você vai para sua casa, o assunto encerra ali. Na prefeitura não, né? É full time, é o tempo inteiro e você tem que tocar diversas áreas diferentes. Então a minha base tem sido Jesus mesmo. No dia 1º de janeiro, quando eu assumi em Bauru, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, olha, eu estou nessa missão, mas eu desejo e eu quero que o Senhor me dê sabedoria para tomar as melhores decisões. E eu acho que isso que tem me guiado aí nesses 6 meses, e eu digo para você que às vezes nunca pensou, imaginou estar numa função de liderança, porque a gente está acostumado com liderar. Eu falo que eu fiz parte do grupo do Ministério de Dança da igreja, sempre fui líder do louvor, né? Eu sempre, junto dos meus pais, e na igreja a gente aprende muito essa coisa de liderar, né? Exato. Isso já vem da igreja, então eu faço as minhas reuniões com os secretários, eu até falo assim, nossa, você consegue coordenar uma reunião com secretários? Eu falo, nossa, fiz tantas vezes isso na minha igreja, só que tipo, a função é diferente, né? Não é um culto, é um momento de trabalho ali. Na verdade, Deus já estava te preparando para este momento, pastor, né? eu acredito muito que é isso. Ele me preparou para saber conduzir de certa forma. Não, tem dias que são difíceis, né? Certeza. Como tudo, mas eu falo assim, no mundo nós teremos aflições, no mundo nós teremos dificuldades, mas o meu papel não é desconfiar do propósito de Deus para mim, meu papel é cumprir o que Ele tem para mim. E você também pegou um tempo assim muito desafiador. Bastante. Você está abraçando um período de liderança, governo uma cidade, um tempo que os desafios são diversos, em todas as áreas. Todas as áreas. E nesse período de quase 7 meses agora, qual foi o pior desafio que você balançou assim e falou, meu Deus, eu tenho que agora dobrar o joelho? É claro que isso já faz parte da vida cristã, mas foi aquele momento assim que mexeu. Porque existe, né? Existem momentos de alegria, de conquistas, de que Embate. deu certo, o projeto que você estava falando, nossa, deu muito certo, conseguimos hoje executar o que a gente gostaria. Como tem dias que você fala, meu Deus, onde o Senhor está me colocando, né? Que batalha. Sem dúvida, a pandemia é o maior desafio que eu tive até agora. Acho que para todos os gestores municipais, esse foi o maior desafio. E para mim, mais ainda, porque era um primeiro mandato, meu primeiro contato com uma prefeitura no nível de Bauru, uma cidade de quase 400 mil habitantes, com 14 secretarias, 2 departamentos, são quase 8 mil funcionários. Então você olha para tudo isso e você enxerga a dimensão daquilo e você tem que lidar com isso com a pandemia. E você fica naquela sensação de saúde, né, como vocês falam, ou ciência. E não se trata, ou economia, né? E não se trata de você prezar mais uma coisa, a vida ali é acima de todas as coisas. Mas como prefeito eu tinha que tomar decisões que iam agradar uma parte e desagradar outra, e ao mesmo tempo eu estava pedindo direção de Deus para aquilo que eu realmente tinha que fazer. Então o desafio maior, o mais difícil desses 7 meses foi realmente
ter que ser decisivo, vai falar, não, vai funcionar assim, vai ter que ser dessa forma. Independente das consequências. Independentemente das acabou, consequências, não exato. tem conversa. Lógico. É o que tem que ser, né? Porque não tem para onde correr. Tem decisões que a gente sabe que vai ter certas retaliações, tem os prós, tem os contras. É uma coisa que me ajuda muito, assim, eu não posso pensar que eu tenho que agradar a todo mundo, mas eu tenho que conseguir chegar ao maior número de pessoas. Lógico que eu assumi com depois de um ano de pandemia, então a gente já vinha com esse assunto, com esse tema de outras gestões, e quando eu assumi eu tinha o objetivo de colocar o meu compromisso com a população diante daquilo. Então, quando eu defendia a abertura equilibrada, significa administrar as duas coisas, era porque eu tinha que estar na função de enxergar todo mundo, né? Tá certo. Você tem que ter, não tem como, eu falo, você tem que olhar por um todo. Eu falo, se eu fosse pensar só de um lado, eu defenderia a profissão, né, diferente. Então eu vou me atrelar à medicina, mas ser prefeito é realmente você ter que enxergar todas as frentes, porque uma cidade ela se toca de várias formas. Então, E essas decisões tem muita gente que está nos vendo agora que, às vezes, devido às suas restrições, suas dificuldades, suas batalhas, suas lutas, eles estão parando de sonhar, estão parando de enxergar o amanhã hoje. Dá uma palavra para esse pessoal que está nos vendo, que tem uma chamada, de repente, política ou empresarial, ou até mesmo ministerial. Dá uma palavra para eles. Bom, primeiro eu preciso dizer para você que eu falo assim, nós que almejamos o céu, né, nós que oramos para encontrar com Deus, a gente fala, mas nós temos que passar por essa terra aqui. Aqui é a nossa primeira missão até chegar ao céu. Então, viva esse tempo aqui com o propósito que Deus colocou no seu coração. Nós vivemos sim uma pandemia cheia de muitos desafios, mas há uma canção que diz que porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então existe um amanhã de esperança e eu acho que é um grande momento da Igreja de Cristo de você ser igreja fora da sua igreja, de você ser um missionário fora do seu campo missionário do cotidiano. Você pode ser um missionário na política, você pode ser um missionário lá no hospital onde você trabalha, você pode ser um missionário na sua escola, mas eu digo sempre, Deus tem pressa. E Ele busca pessoas que estejam à disposição do reino. Então, se você é cristão e ainda tem esse chamado, corra para fazer. Se você não é cristão ou está assistindo, tem uma outra religião, volte a sonhar, porque a pandemia ela é um dos desafios, outros virão, mas existe uma esperança de dias melhores. Se apegue nessa pontinha de esperança, porque se a gente olhar só as más notícias, a gente não levanta no dia seguinte, a gente desiste de sonhar. E eu acho que os sonhos eles não podem parar apesar das circunstâncias. E é isso. Oh, glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Gente, eu quero encerrar esse momento. Daqui Deus a abençoe. pouco você vai assistir o que está acontecendo aqui no nosso altar. Tá? A prefeita vai estar falando um pouquinho com a igreja, trazendo uma palavra de Deus para o coração dos irmãos. Fica aí um beijo nosso. Amém. Deus abençoe. Tchau, gente. Deus abençoe. Nós vivemos tempos muito difíceis. Ninguém se programa para viver uma pandemia que nos tranca dentro de casa a maior parte de um ano inteiro. Mas ao mesmo tempo que como igreja nós passamos muitos dias longe, né? Distante um dos outros, com cultos bastante limitados, ainda estamos. Essa igreja é imensa, cabe o dobro que está aqui hoje, né, pastor? Mas ao mesmo tempo que afastou como corpo, nos aproximou espiritualmente, porque aqueles que estavam firmes se aproximaram mais ainda. Os que estavam mais distantes foi um prato cheio para se distanciar. Mas não existe nada melhor do que estar perto de Deus. Isso já faz parte da palavra que eu quero trazer para o seu coração hoje. Se nós nos aproximarmos dele, nós vencemos as nossas batalhas. Tem dias que é fácil para você, prefeito? Não, não é fácil. Tem dias que eu olho e falo, Senhor, eu sabia que a missão seria difícil. Mas olha só, tem gente falando isso, mas eu não sou isso, gente. Ou eu sou negacionista, eu falo, meu Deus, eu não sou negacionista. Meu Deus, eu não sou isso. Aí eu entro para dentro da minha casa com a minha família e os meus pastores dizem, Deus sabe quem você é. Não desista da missão. Então eu fico na missão até a hora que o meu comandante disser, chega, vai para tua casa. Enquanto ele não disser, eu permaneço. Amém? Pare apenas quando o seu comandante disser pare. Do contrário, continue.
porque isso é servir em obediência ao Senhor. Porque Ele diz, se você projetar alguma coisa, se você quiser, se você desejar, você vai se sair bem, porque a minha luz guiará o seu caminho. Então quando eu descobri que eu tinha ganhado aquela eleição, eu falei, Deus, olha só, como o Senhor disse, eu preparei, eu desejo, eu aceito, eu vou. O Senhor falou que é tudo bem, não foi tão bem assim, foi difícil. Mas o Senhor guia os meus passos e essa luz me guia todos os dias. E isso não serve para política só, serve para a sua vida, querido. Eu estou aqui para te dizer, aceite o chamado que Deus tem para você. Aceite a missão que Deus te dá. Seja a igreja fora da igreja, porque Deus tem pressa. Você pode aplaudir esse Deus que tem pressa em resgatar a humanidade. Deus quer te usar. Aleluia. Quando eu disse para você que eu sou uma missionária, eu estou dizendo para você, professor, para você, médico, para você, advogado. Ou você acha que Deus não perde tempo, não. Deus não perde viagem. Ele aproveita o espaço que tem. Só pastor evangeliza. Só pastor fala de Jesus. Não, você é um missionário onde você estiver. Portador de boas notícias. Eu passei 8 anos da minha vida não podendo escolher o que eu falava, porque eu tinha que noticiar. Se eu estivesse ainda à frente da bancada do jornal, eu estaria noticiando uma pandemia que levou muitas famílias, infelizmente. Mas chegou um momento que eu falei, Deus, eu quero ser portadora de boas notícias agora. Eu quero levar esperança para as pessoas. Então eu não ligo o meu jornal todos os dias, mas quando eu abrir a minha boca eu quero levar esperança. Então quando eu olho para uma pandemia, eu não nego ela, eu apenas digo, vai passar. E hoje eu quero deixar essa mensagem para o seu coração hoje. Vai. Se prepara para ir. Ele quer te preparar para o mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 2022, 2023, 2024. Deus quer te preparar para a eternidade. Aleluia! Você quer chegar no céu, querido? Sim ou não? Quem quer morar no céu, diga amém. Mas tem que passar por aqui. Quero ir mais perto, sentir teu coração, sentir teu coração. Quero mergulhar, quero mergulhar mais fundo. Diga, eu quero ir mais perto. Eu quero ir mais perto, sentir teu coração. Quero mergulhar, quero mergulhar mais fundo. Diga, me leva, Senhor Jesus. Me leva em tuas asas, amado da minha alma. Muda o meu, transforma minha mente, o meu interior. Me dá um coração. Diga, eu não quero ser o mesmo. E eu não quero ser. E eu não quero ser o mesmo. E eu não quero ser. E eu... Você vai sair daqui restaurado mesmo. E eu não quero ser o 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 mesmo. Me leva em tuas asas, amado da minha alma. Me rendo aos teus pés. Muda o meu eu, transforma minha mente, o meu interior. Me dá um coração igual ao meu. E eu não quero ser o mesmo. E eu não quero ser. Nós te agradecemos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Em nome de Cristo! Jesus. Quem está feliz? Faz barulho de glória aí, crente! E vamos orar já, né? Amém, vamos Vamos orar. clamar a Deus, gente? Vamos fazer uma Amém. oração, né? Vamos lá, gente. Amém. Senhor, eu te agradeço, Pai, Sim, por este Jesus. momento maravilhoso que o Senhor nos preparou nesta hora. Que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores,
esteja sobre a tua filha, Pai. Dê a ela cada dia mais sabedoria, dê a ela cada dia mais virtude do céu, e que o Senhor venha a partir deste momento, meu Pai, desencadear bênçãos, não só para ela, mas para todos que estão junto delas nessa grande missão, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Fica aí um beijo nosso. Amém. Deus abençoe. Tchau, gente. Deus abençoe.